E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Fé e Letras. Opa, Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que eu adoro, é verdade? que é a história da Bíblia. Mas calma. Não é aquele papo de sempre, prometo. Não. Hoje a gente vai desvendar os bastidores, as curiosidades, as tretas que rolaram por trás desse livro, que, convenhamos, né? É um dos mais influentes da história. Com certeza. E para essa aventura, para desvendar tudo isso, a gente vai se basear num livro. Que livro? O que Jesus disse. O que Jesus não disse, do Bart de Ehrman. Ele, é o cara quando o assunto é crítica textual da Bíblia. Exatamente. E antes que eu me esqueça, já sabem, né? Curtam, sigam o canal, ativem as notificações, mandem esse episódio para os amigos que também curtem uma boa discussão Isso. sobre fé e cultura. Yeah. E aproveitem para deixar nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver aqui no Fé e Letras. É isso aí. Afinal, quem manda no conteúdo é vocês. Com certeza. Quanto mais gente participando, mais a gente aprende junto. Beleza, então vamos começar. Primeira coisa que me deixa, assim, encucado. Como um livro tão importante, tão central para o cristianismo, passou por tanta mudança ao longo dos séculos. Pois é. É estranho pensar nisso, né? A Bíblia que a gente tem hoje, ela é resultado de um longo processo de cópia e recopia manual. Nossa. Na época, os escribas reproduziam tudo à mão. Sem xerox, sem computador, sem nada. Faziam um trampo. E claro, né, nesse processo todo aconteciam. Letras trocadas, palavras que pulavam, frases inteiras que mudavam de lugar. Caramba. Então cada cópia da Bíblia era única. Tipo, com a assinatura do escriba que copiou. Em certo sentido, sim. Cada cópia tinha suas particularidades, suas marcas. Sei. E é aí que entra a crítica textual. A crítica textual. A gente compara as diferentes cópias, as diferentes versões, para tentar entender como o texto foi mudando ao longo do tempo. E quais eram as intenções por trás dessas mudanças. Que legal. É como se fosse um quebra-cabeça histórico, né? Tentando remontar o texto original. A partir das peças que a gente tem. Exato. Mas me fala, qual era a importância dos textos escritos para aqueles primeiros cristãos, os que viveram logo depois de Jesus? Porque, pelo que eu sei, muita gente não sabia ler naquela época. Verdade. A maioria da população era analfabeta. Mas, mesmo assim, a palavra escrita, ela era crucial para espalhar a mensagem do cristianismo. E como eles faziam isso? Eles faziam leituras públicas dos textos. Principalmente nos cultos. Vai ter sentido. Para que todos pudessem ouvir, entender, participar. Legal. Mas aí me surge outra dúvida. Esses escribas, eles eram heróis ou vilões nessa história? Tipo, eles tinham essa responsabilidade, né? De transmitir a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que erros aconteciam. Sim. E, às vezes, até mudanças propositais. Complicado, né? Pois é. Os escribas, sem dúvida, foram essenciais para preservar a Bíblia. Mas, como você disse, eles também introduziram mudanças no texto. Às vezes sem querer, por puro erro humano mesmo. Mas, às vezes, essas mudanças eram intencionais, motivadas por diferentes interpretações teológicas, disputas entre grupos. Sabe como elas? E o Ehrman, no livro dele, ele dá exemplos específicos dessas alterações. Sim, sim. Tipo, casos em que a gente consegue ver a mão do escriba mudando o texto original. Vários. Ele cita, por exemplo, a história da mulher flagrada em adultério, que em algumas versões da Bíblia simplesmente não existe. É mesmo. Ou o final do Evangelho de Marcos, que também tem várias versões diferentes. E tem também o famoso parêntese joanino. Parêntese joanino. Uma frase que sustenta a doutrina da Trindade, mas que muitos estudiosos acreditam que foi adicionada depois. Caramba! Isso é muito interessante, quer dizer que a Bíblia que a gente tem hoje, ela não é uma obra totalmente, tipo, fechada, intocável. Não. Ela carrega as marcas das disputas, das brigas, das diferentes visões que existiam dentro do próprio cristianismo. Exatamente. A Bíblia não caiu do céu prontinha, né? Ela foi sendo moldada ao longo dos séculos. Pelas mãos e pelas mentes daqueles que a copiavam, a traduziam, a interpretavam. Nossa, isso me faz pensar. Em quantas camadas de história, de cultura, de política a gente tem ali dentro da Bíblia. É um universo inteiro para explorar. Mas falando em disputas, eu queria entender melhor como essas brigas teológicas influenciaram as alterações no texto. Tipo, dá para ver na prática. Como um grupo tentava usar a Bíblia para defender suas ideias. Com certeza. Nos primeiros séculos do cristianismo era um fervo de ideias, de grupos com visões diferentes sobre Jesus, sobre Deus, sobre salvação. E os escribas, influenciados pelas suas próprias crenças, acabavam usando a caneta para fortalecer os seus pontos de vista. E tem algum exemplo marcante disso?
Tipo uma treta teológica que deixou marcas, assim, visíveis Ah, no texto bíblico. tem sim. Uma das mais famosas é a briga entre os adocionistas e os proto-ortodoxos. Adocionistas, protodotos. Complicado, hein? Os nomes são complicados, mas calma, eu vou te explicar. Os adocionistas acreditavam que Jesus era um cara normal, que se tornou divino no momento do batismo. Já os proto-ortodoxos, que acabaram virando a corrente dominante, diziam que Jesus já era divino desde que nasceu. E para defender essa ideia, eles fizeram algumas alterações em trechos da Bíblia. Tipo assim, me dá um exemplo prático. No Evangelho de Lucas, por exemplo, Hum. a genealogia de Jesus foi modificada. É genealogia. É a árvore genealógica dele, para tirar o José da jogada. O José? É, o pai adotivo de Jesus. Isso aí. Mudaram a árvore genealógica do cara para defender uma ideia. E você quer ser fã de carteirinha, né? Pois é. Mas, falando sério, por que tirar o José da história? A ideia era reforçar a crença de que Jesus não era filho biológico do José. Mas sim, filho de Deus. Entendi. Se o José não está na genealogia, fica mais fácil defender a tese da concepção virginal da divindade de Jesus desde o nascimento, sacou? Nossa, cada detalhe importava nessa briga, né? Tipo, cada vírgula, cada nome podia ser usado como munição. Mas e o debate sobre o papel das mulheres na igreja? Esse tema também gerou mudanças na Bíblia. Sem dúvida. Porque, pelo que a gente vê hoje em dia, essa discussão ainda está longe de acabar, né? Pois é. A questão da mulher na igreja era outro campo minado. Algumas passagens foram modificadas para limitar a atuação feminina, outras foram omitidas, reinterpretadas para se encaixar na visão da época. O Ehrman cita vários exemplos no livro dele. Nossa, que loucura. A Bíblia, que para muita gente é vista como, tipo, imutável, na verdade ela foi moldada pelas disputas de poder, pelas visões sociais da época. É como se a gente estivesse olhando por trás da cortina, vendo os bastidores da história. Exatamente. E é isso que a crítica textual faz. É. Ela nos ajuda a desvendar essas camadas, a entender que a Bíblia não é um livro estático caído do céu, mas sim um documento histórico que foi sendo construído ao longo dos séculos, com todas as suas contradições, com todas as suas nuances. É verdade. Incrível. Mas então, se a gente leva em conta todas essas alterações, todas essas disputas, será que a gente ainda pode considerar a Bíblia como a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? O que você acha? Essa é uma pergunta complexa e que cada pessoa precisa responder por si mesma, com base na sua fé e na sua compreensão. Mas o que a gente pode dizer é que a crítica textual nos ajuda a ter uma visão mais completa da formação da Bíblia, o que pode enriquecer a nossa interpretação, a nossa relação com esse livro, que, apesar de tudo, continua sendo muito importante para tanta gente. Verdade. A Bíblia é um livro que marcou a história, que inspirou milhões de pessoas. E entender como ela foi formada, com todas as suas contradições, com todas as suas nuances, só aumenta, né, a nossa admiração por essa obra, que é monumental. Exatamente. E é por isso que a gente faz o Fé em Letras, para desvendar esses mistérios, para questionar, para debater e, quem sabe, para chegar mais perto da verdade, seja ela qual for. É isso aí. E por falar em verdade, você mencionou antes que os primeiros cristãos dependiam muito da palavra escrita mesmo. Tanta gente que não sabia ler, como é que funcionava isso na prática? Me explica melhor isso, porque na minha cabeça essa maioria das pessoas não sabia ler como a mensagem da Bíblia chegava até elas. Era tipo um telefone sem fio gigante. Na verdade, não era tão complicado assim. A leitura pública era fundamental para espalhar a mensagem. Imagina só nos cursos alguém lia trecho da Bíblia em voz alta e todo mundo escutava oralidade. Era uma ferramenta poderosa de comunicação. Então a galera se reunia para ouvir as histórias dos ensinamentos, pensando bem. Faz sentido. Afinal, a gente gosta de ouvir histórias, né? É uma forma de aprender, de se conectar com os outros. Mas aí me surge outra dúvida, como eles conseguiam cópias dos textos? Não tinha gráfica, editora, livraria naquela época, né? Pois é, as cópias eram feitas à mão. Uma por escribas, eram caras habilidosos na escrita que reproduziam os textos com cuidado usando pena. E tinta, imagina paciência. E a gente já viu que, por mais cuidadosos que fossem erros, aconteciam trocas de letras ou omissões, até interpretações erradas. Mas além dos erros acidentais, você falou também em alterações intencionais. Me explica melhor essa parte, como é que alguém mudava a palavra de Deus de propósito. Lembra que a gente falou das disputas teológicas? Pois é, nos primeiros séculos do cristianismo, era cada um por si e Deus por todos. Tinha muita briga entre diferentes grupos, cada um defendendo sua própria interpretação da fé, e essas divergências acabavam se refletindo nos textos sagrados. Então quer dizer que os escribas, ao copiar a Bíblia, podiam dar uma editada aqui e ali para defender suas ideias. Exato. Eles podiam fazer alterações para reforçar seus pontos de vista ou para combater as ideias dos rivais, tipo, essa frase que não me agrada, vou dar
uma mudada nela. E assim a Bíblia ia sendo moldada pelos interesses de cada grupo. Que loucura. Mas, pensando bem, é natural, né? Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você quer que ela esteja de acordo com a sua visão da fé. E, como a gente já viu, a briga para definir o que era a verdadeira fé cristã era braba. Com certeza. E uma das maiores tretas era justamente sobre a divindade de Jesus. Uns diziam que ele era divino desde que nasceu, outros diziam que ele se tornou divino só depois do batismo, e essa briga deixou marcas profundas no texto bíblico. Sério? Tipo assim, que tipo de marcas? Por exemplo, no Evangelho de Lucas tem um trecho que fala da genealogia de Jesus, a árvore genealógica dele. Em algumas versões, o José, pai adotivo de Jesus, simplesmente desaparece da lista. Peraí. Mudaram a árvore genealógica do cara para defender uma ideia. Isso que é ser fã de carteirinha, né? Mas falando é sério, por que tirar o José da história? A ideia era reforçar a crença de que Jesus não era filho biológico do José, mas sim filho de Deus. Se o José não está na genealogia, fica mais fácil defender a tese da concepção virginal da divindade de Jesus desde o nascimento, sacou? Nossa, cada detalhe importava nessa briga, né? Tipo, cada vírgula, cada nome podia ser usado como munição. Mas e o debate sobre o papel das mulheres na igreja? Esse tema também gerou mudanças na Bíblia, porque pelo que a gente vê hoje em dia, essa discussão ainda está longe de acabar, né? Com certeza. A questão da mulher na igreja era outro campo minado. Algumas passagens foram modificadas para limitar a atuação feminina, outras foram emitidas reinterpretadas para se encaixar na visão da época. O Hermes cita vários exemplos no livro dele. Me dá um exemplo para entender melhor como funcionava essa censura. Em Coríntios 14:34 e 35, tem uma passagem que proíbe as mulheres de falarem na igreja. E muitos estudiosos, incluindo Ehrman, acreditam que essa passagem foi adicionada depois para silenciar as vozes femininas na igreja primitiva, tipo, lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos e não pregando a palavra de Deus. Poxa vida. É triste ver como o machismo já era forte naquela época e como ele influenciou até mesmo a interpretação da Bíblia, né? Mas voltando à crítica textual, me explica uma coisa. Se a Bíblia passou por tantas mudanças, será que a gente pode confiar no que está escrito nela? Olha, essa é uma questão que cada pessoa precisa responder por si mesma. Mas o que a crítica textual faz é mostrar pra gente que a Bíblia não é um livro que caiu do céu prontinho, mas sim um documento histórico que foi sendo construído ao longo dos séculos com todas as suas contradições e nuances. Então quer dizer que a crítica textual não quer destruir a fé das pessoas, mas sim trazer uma nova perspectiva mais complexa, mais crítica sobre a Bíblia. Exatamente. A crítica textual nos convida a questionar e, além da leitura superficial, a entender a história por trás do texto. Isso, na minha opinião, só enriquece. A nossa fé nos faz pensar de forma mais madura, mais consciente. Concordo. Afinal, a fé não deve se basear na ignorância, no medo de questionar. A gente precisa ter coragem de investigar, de buscar a verdade, por mais complexa que ela seja. E falando em investigar o livro do Ehrman, menciona a personagem chamado Marcião, que teve um papel importante na formação do cânone bíblico. Quem foi esse cara? Ele era tipo um influencer da época. Marcião foi um cristão que viveu no século II e que causou um rebuliço danado na igreja. Ele era radical, defendia uma versão do cristianismo bem diferente da que a gente conhece hoje. Ele rejeitava o Antigo Testamento e queria criar um Novo Testamento só com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, e mesmo assim com algumas alterações. Caramba. Ele era tipo um editor da Bíblia criando sua própria versão. Mas por que ele rejeitava o Antigo Testamento? Ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, cruel, totalmente diferente do Deus de amor pregado por Jesus. Ele queria romper com a tradição judaica e criar um cristianismo mais focado na figura de Jesus como Salvador. E essa ideia dele pegou. A galera curtiu a versão editada da Bíblia. Olha, a igreja da época não gostou nem um pouco das ideias do Marcião. Ele foi considerado um herege e a versão dele da Bíblia foi rejeitada. Mas mesmo assim ele teve um papel importante na história do cristianismo. Sério. Mas se ele foi considerado um herege, qual foi a importância dele? A ousadia do Marcião em criar sua própria versão da Bíblia e questionar o cânone da época acabou provocando um debate importante sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados, sobre como definir a verdadeira fé cristã. Ele foi tipo um catalisador que acelerou o processo de definição do cânone que a gente tem hoje. Entendi. Ele foi tipo aquele cara que chega na festa e causa uma confusão. Mas, no fim das contas, acaba movimentando as coisas, gerando um debate importante. Mas, e aí, como é que a igreja decidiu quais livros entrariam na Bíblia? Tinha algum critério ou foi na base do... Vamos colocar esse aqui também pronto. A definição do cânone foi um processo longo, cheio de debates e disputas. A igreja usou vários critérios para decidir quais livros entrariam na Bíblia. Um dos principais era a apostolicidade, ou seja, a crença de que o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém próximo aos apóstolos. Por quanto mais próximo é de Jesus, mais confiável o texto. Faz sentido. Mas e os textos que não foram escritos pelos apóstolos?
como eles decidiam se esses textos eram inspirados por Deus ou não? Aí entrava outro critério importante, a ortodoxia, ou seja, a conformidade com a doutrina da igreja. Os livros que continham ensinamentos considerados heréticos que contrariavam a doutrina oficial eram rejeitados. Então, além da proximidade com Jesus, tinha também a questão da pureza doutrinária, né? Tipo, o livro tinha que estar de acordo com o que a igreja ensinava, mas e se tivesse algum livro que fosse considerado importante por uma comunidade, mas que não se encaixasse nesses critérios? A igreja simplesmente ignorava a opinião da galera. Olha, não era tão simples assim. A igreja promovia debates concílios para discutir as questões teológicas e definir os rumos da fé. Eram encontros que reuniam bispos e teólogos de diferentes regiões para tentar chegar a um consenso sobre o que era a verdadeira fé cristã. Então, a definição do cânone não foi uma decisão autoritária imposta de cima para baixo. Tinha um processo de diálogo, de debate dentro da igreja. Sim, a igreja buscava ouvir as diferentes vozes, mas também se preocupava em preservar a unidade da fé e combater as heresias. Era um processo complexo, com muita política envolvida, mas no fim das contas a igreja conseguiu chegar a um consenso sobre o cânone que a gente tem hoje. E esse processo todo, ele demorou quanto tempo? Tipo da época de Jesus até a definição final do cânone, quantos anos se passaram? O cânone que a gente conhece hoje foi definido no século IV, durante o Concílio de Cartago, no ano 397. Então foram quase 4 séculos de debates, de disputas, de idas e vindas, até a igreja chegar a uma lista definitiva dos livros que compõem a Bíblia. Caramba. 4 séculos para decidir quais livros eram inspirados por Deus. Isso mostra que a formação da Bíblia foi um processo bem humano, né? Cheio de dúvidas, de incertezas, decisões difíceis, mas... E aí, depois que o cânone foi definido, a Bíblia ficou intocável. Tipo, ninguém mais podia questionar, mudar nada. Olha, a definição do cânone foi um marco importante. Mas a história da Bíblia não termina aí, afinal. A Bíblia continuou sendo copiada, traduzida e interpretada ao longo dos séculos. E nesse processo, novas questões. Surgiram novos debates, novas interpretações. Isso quer dizer que a Bíblia é um livro vivo em constante transformação. Tipo, cada época, cada cultura lê e interpreta a Bíblia à sua maneira. Exatamente. A Bíblia é um livro que atravessa o tempo, que dialoga com diferentes culturas, que se reinventa a cada geração, e a crítica textual nos ajuda a entender essa dinâmica, a perceber a riqueza e a complexidade da história da Bíblia. Falando em riqueza e complexidade, eu queria voltar um pouco no tempo, na época dos primeiros cristãos. Você mencionou que a maioria das pessoas não sabia ler, mas mesmo assim, a palavra escrita era importante. Me explica melhor como funcionava essa relação entre a cultura escrita e a cultura oral naquela época. Na época dos primeiros cristãos, a cultura escrita e a cultura oral se complementavam. A leitura pública era fundamental para difundir a mensagem bíblica entre aqueles que não sabiam ler durante os cultos. Por exemplo, trechos das escrituras eram lidos em voz alta para que todos pudessem ouvir e compreender a palavra de Deus. Então a oralidade era essencial para manter a comunidade unida, para transmitir a fé para as próximas gerações. Tipo, era a rádio da época, né? Mas além da leitura pública, que outros elementos da cultura oral eram importantes? Os sermões dos pregadores, os hinos cantados nas igrejas, as histórias contadas de geração em geração, tudo isso contribuía para fortalecer a fé e para difundir a mensagem do cristianismo. A gente não pode subestimar o poder da palavra falada, né? Afinal, até hoje a gente se emociona com um bom discurso, com uma história bem contada. Mas, voltando à questão da cópia dos textos bíblicos, eu queria entender melhor como funcionava esse processo, que tipo de materiais eles usavam. Era tipo papel sulfite A4? Nada disso. Naquela época não existia papel como a gente conhece hoje. Os escribas usavam outros materiais como o papiro e o pergaminho. Papiro e pergaminho. Que nomes chicos. Me explica melhor o que era. Isso era tipo um papel reciclado da época. O papiro era feito a partir de uma planta aquática que era cortada em tiras finas e entrelaçada para formar uma superfície lisa para a escrita. Já o pergaminho era feito a partir de peles de animais, geralmente ovelhas ou cabras, que eram tratadas e esticadas para formar uma superfície resistente para escrever. Caramba. Então, para ter uma Bíblia naquela época era se sacrificar uns carneirinhos, né? Mas, falando sério, devia ser um trabalhão produzir esses materiais. Com certeza. A produção de papiro e pergaminho era uma arte que exigia habilidade e paciência. Esses materiais eram valiosos, pois permitiam a preservação e a transmissão do conhecimento. Era tipo o HD externo da época, sabe? Guardando informações preciosas. E como eles escreviam nesses materiais? Usavam caneta Bic. Nada de Bic. Os escribas usavam penas de aves, geralmente gansos, para escrever nos papiros, e pergaminhos. A tinta era feita a partir de pigmentos naturais misturados com água e goma arábica que servia como cola. Que trabalheira. Mas pensando bem, devia ser legal escrever com pena e tinta, tipo uma experiência mais artesanal, mais próxima da arte, mas e aí como eles organizavam os textos? Era tipo um livro com capa dura e tudo. Naquela época, os livros como a gente conhece hoje ainda não existiam. Os textos eram organizados em rolos feitos de papiro ou pergaminho. Esses rolos eram longas tiras de material que continham texto escrito em colunas e que eram enroladas em torno de um bastão de madeira, tipo pergaminho de filme antigo, sabe? Então os escribas não só copiavam os textos, mas também tinham que se preocupar com a organização ou com a formatação do material. Eram tipo os designers gráficos da época, né? Em certo sentido, sim. Eles tinham que pensar na estética do tequidoço, na legibilidade,
na forma de apresentar as informações, eram verdadeiros artistas da escrita. E a gente hoje tem a sorte de ter a Bíblia em nossas mãos, resultado do trabalho árduo dedicado desses escribas que se dedicaram a copiar e a transmitir os textos sagrados ao longo dos séculos. É verdade. A Bíblia é um tesouro que carregamos conosco e que nos conecta com a história, a fé e a sabedoria de nossos ancestrais. E a crítica textual nos ajuda a apreciar ainda mais esse tesouro, revelando a sua complexidade e a sua riqueza. E como a gente viu hoje, entender a história da formação da Bíblia nos leva a questionar, a aprofundar a nossa compreensão e a ter uma relação mais crítica e consciente com esse livro sagrado. Com certeza. Entender como a Bíblia foi formada, com todas as suas nuances e contradições, nos ajuda a ter uma visão mais completa e, quem sabe, mais humana desse livro que, para muita gente, é a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, a gente falou lá no início sobre o Marcião, aquele cristão que queria criar a sua própria versão da Bíblia, rejeitando o Antigo Testamento. Mas a igreja não deixou barato, né? Afinal, quem decide o que é a palavra de Deus? Pois é. A igreja tinha que se impor, mostrar quem manda no pedaço, né? E aí entra a questão do cânone, a lista oficial dos livros que são considerados inspirados por Deus. E como é que essa lista foi criada? Tinha algum critério? Ou foi na base do... Acho que esse livro entra, esse aqui também, pronto. Calma, calma. A definição do cânone foi um processo longo, cheio de debate e disputas. A igreja usou vários critérios para decidir quais livros entrariam na Bíblia. Tipo, me falar quais eram esses critérios. Tinha teste, tinha entrevista. Que nada. Mas um dos critérios mais importantes era a apostolicidade, a crença de que o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém próximo aos apóstolos. Ah, tá. Tipo, quanto mais próximo de Jesus, mais confiável a fonte. Faz sentido. Mas e os textos que não foram escritos pelos apóstolos? Como eles decidiam se esses textos eram inspirados por Deus ou não? Aí entrava outro critério importante: a ortodoxia, ou seja, a conformidade com a doutrina da igreja. Os livros que continham ensinamentos considerados heréticos, que iam contra a doutrina oficial, eram barrados na portaria. Então, além da proximidade com Jesus, o livro tinha que estar alinhado com o discurso oficial da igreja, né? Tipo, passar pelo controle de qualidade. Mas e se tivesse algum livro que fosse considerado importante por uma comunidade, mas que não se encaixasse nesses critérios, a igreja simplesmente ignorava a opinião da galera. Olha, a igreja não era um regime totalitário. Ela promovia debates, concílios, para discutir essas questões teológicas e definir os rumos da fé. Eram encontros que reuniam bispos e teólogos de diferentes regiões para tentar chegar a um consenso. Então rolava um debate, uma troca de ideias. A igreja ouvia a galera de baixo. Sim, a igreja buscava ouvir as diferentes vozes, mas também se preocupava em manter a unidade da fé e combater as heresias. Era um processo bem complexo, com muita política envolvida. Imagina, um monte de líderes religiosos reunidos, cada um defendendo seus interesses, mas no fim das contas a igreja conseguiu chegar a um acordo sobre o cânone que temos hoje. Esse processo todo, essa novela, para decidir quais livros entravam na Bíblia, demorou quanto tempo? O cânone que a gente conhece hoje foi definido no século IV, durante o Concílio de Cartago, no ano 397. Ou seja, foram quase 400 anos de debate, de disputas, de idas e vindas, até a igreja bateu o martelo. Nossa, coach. 4 séculos para decidir quais livros eram inspirados por Deus. Isso mostra que a formação da Bíblia foi um processo bem humano, né? Cheio de dúvidas, de incertezas, de decisões difíceis. Mas, e aí, depois que o cânone foi definido, a Bíblia virou um livro intocável, tipo Arca Perdida, ninguém podia mais questionar, mudar nada. Olha, a definição do cânone foi um passo importante, mas a história da Bíblia não parou por aí. Afinal, a Bíblia continuou sendo copiada, traduzida e interpretada ao longo dos séculos. E nesse processo, novas questões surgiram, novos debates, novas interpretações. Afinal, a Bíblia é um livro vivo que dialoga com a gente, que nos desafia a pensar. Então quer dizer que a Bíblia não é um livro estático, com uma única interpretação possível. Cada época, cada cultura pode ler e interpretar a Bíblia à sua maneira. Exatamente. A Bíblia é um livro que atravessa o tempo, que conversa com diferentes culturas, que se reinventa a cada geração. E a crítica textual nos ajuda a entender essa dinâmica, a perceber a riqueza e a complexidade da história da Bíblia. A gente começou esse mergulho falando das mudanças no texto da Bíblia, das disputas teológicas, da influência dos escribas. E no fim das contas, a gente viu que a própria Bíblia é resultado de um processo histórico, de debates, de decisões que foram moldando esse livro ao longo dos séculos. Exatamente. A Bíblia não é um livro que caiu do céu prontinho. Ela foi sendo construída ao longo da história, por mãos humanas, por mentes que buscavam entender a vontade de Deus. E entender esse processo, com todas as suas complexidades, só aumenta o nosso respeito e a nossa admiração por esse livro que, para tanta gente, é sagrado. É isso aí. A gente precisa ter coragem de questionar, de ir além da leitura superficial, de buscar a verdade, por mais complexa que ela seja. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Fé em Letras.
Com certeza, a gente quer promover um diálogo aberto e honesto sobre a fé, sem medo de questionar, sem medo de buscar novas perspectivas. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante da crítica textual, a gente recomenda a leitura do livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, do Bashdi Ehrman. É uma leitura desafiadora que nos tira da zona de conforto, mas que nos ajuda a ter uma visão mais madura e consciente da Bíblia. E não se esqueçam, curtam um vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E para quem quiser continuar essa conversa, deixem seus comentários, sugestões de temas, perguntas aqui embaixo. A gente adora ouvir a opinião de vocês. Valeu pela companhia e até o próximo mergulho aqui no Fé em Letras.